Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí no nosso 32º módulo, falando sobre a escatologia coletiva, que é o nosso último módulo dessa matéria, né? Trazendo aí a ideia da escatologia coletiva. A nossa primeira aula hoje, né? Nesse módulo vão ser divididas 8 aulas, e a nossa primeira aula vamos falar sobre a expectativa da segunda vinda de Jesus. Espero, né, em nome de Jesus, que essa aula possa trazer esclarecimentos precisos e necessários, e que você possa, no nome de Jesus, né, ter aí em mente essa ideia, né, e ter em mente esse contexto para você, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá falar sobre a expectativa da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus Cristo está no centro de todas as páginas das Escrituras e na escatologia cósmica. Sim, Cristo veio para inaugurar o seu reino, mas ele também veio novamente para introduzir a consumação deste reino. Vivemos agora entre duas vindas. Olhamos, né, com os olhos cheios de alegria no passado para a primeira vinda do Senhor Jesus, aguardando com ansiosidade, né, a volta ou retorno do Messias, que é a segunda vinda de Jesus. O cerne da expectativa cristã. O Novo Testamento deixa muito claro a expectativa cristã e é a centralidade na segunda vinda de Jesus Cristo. Várias vezes somos aí conclamados a viver a vida cristã tendo em vista as manifestações do nosso Senhor Jesus Cristo, a começar pelo próprio Cristo, passando por seus apóstolos, e somos constantemente lembrados, né, de cada uma de suas verdades. Nos livros dos evangelhos, Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Marcos 14, 62. Em Atos, né, no livro de Atos, ele disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Atos capítulo 1, versículo 11. A epístola paulina em 1 Coríntios 4, 5 fala: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. As epístolas gerais de Hebreus também vai falar sobre isso. Hebreus 9, do 27 ao 28. E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Temos, né, as epístolas de Tiago 5,8, sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestará, recebereis a inacessível coroa da glória. 1 Pedro 5,4, né, Apocalipse 22:20 fala: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Bom, a incerteza do tempo, somente o Pai sabe. Bom, mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ainda que haja certeza dos acontecimentos, ninguém ainda sabe exatamente qual será o dia e qual será a hora do retorno de Jesus. Portanto, sempre que o Novo Testamento ele reforça, tá? Sempre que o Novo Testamento ele reforça a verdade da vinda, ele não visa marcar uma data precisa ou necessária, ou criar uma suposição sobre épocas em que vai ocorrer. Ele dá sinalizações, ele aponta os eventos que irão acontecer, mas cada um dentro do seu tempo. Embora Cristo tenha revelado que somente o Pai sabe o dia e a hora da sua vinda, alguns textos bíblicos vai oferecer uns desafios interpretativos interessantes,
Por conta dessas dificuldades textuais, alguns chegaram a alegar que Cristo estava sendo enganado enquanto ao assunto, ou estava enganado enquanto ao assunto, o tempo da vinda de Cristo. Alguns grupos de texto que falam de um retorno iminente, outros refletem mais atraso do que a iminência, e ainda outros a incerteza do tempo e também dos eventos, o tempo da vinda de Jesus. Alguns grupos de textos difíceis falam um retorno iminente, Marcos 9:1. Diz-lhe ainda: é verdade, vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que veja ter chegado, com poder, o reino de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 1. Alguns grupos desse texto difíceis falam de um retorno iminente, revelando em Mateus 16:28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja o vir o Filho do Homem no seu reino. Lucas 9:27 vai falar mais uma vez, verdadeiramente eu vos digo, alguns que daqui estão, que se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha, o reino de Deus. Jesus estava falando da sua segunda vinda dentro de pouco tempo, correto? Jesus também estava falando da sua transfiguração. Jesus estava falando sobre o estabelecimento da sua igreja após a ressurreição dele. Ele estava deixando claro o que viria a acontecer. Entretanto, segundo algumas considerações bíblicas, podemos dizer que as passagens bíblicas, elas vão significar o seguinte: a demonstração da vinda do reino de Deus é em poder e a ressurreição é a garantia da vida de Jesus. Em Marcos 9:1, portanto, Jesus condensa a ressurreição e segunda vinda, pois aquele que já é demonstrado na vinda do reino do seu poder. Tudo isto está nessa geração. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Marcos 13:30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 23:34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Lucas 21:32. Tudo isso é nessa geração. Interpretações que são oferecidas com esta geração, Jesus se refere a gerações de pessoas que viviam no tempo em que Jesus proferiu essas palavras. Com tudo isto, Jesus referia também algumas coisas do seu discurso, como a destruição do templo, Marcos 13:2. Tudo isso nessa geração tem como a interpretação oferecida, com esta geração, ao povo judeu, ao povo rebelde, do passado, daquele dia futuro, daquele envolvimento. Contudo, Jesus se referiu a todos os eventos, que Jesus acabara de anunciar, entre eles na sua vinda, Marcos 13, do 24 ao 27. Entretanto, a passagem vai dizer que, com tudo isso, Jesus fez referência a todos os acontecimentos do seu discurso, incluindo a sua vinda em glória. Que com esta geração o sentido é antes qualitativo ao invés de temporal, fazendo, a referência a um tipo de geração que existe em vários tempos, a um tipo de geração que existem em várias circunstâncias. E, portanto, Jesus está falando do povo judeu rebelde, apostátatas, incrédulos, conforme ele se revelou no passado, e está se revelando no presente e continuará se revelando no futuro até que venha o Filho. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Marcos capítulo 10, versículo 23. Até que venha o Filho, sendo a interpretação oferecida, Jesus então, Jesus ou Mateus estavam totalmente enganados, pois com não acabareis de percorrer a cidade de Israel, há uma referência de missão
dos 12 da cidade de Israel e como até que venha o Filho do Homem, que é uma referência aí da segunda vinda, né, do Senhor Jesus Cristo. A interpretação oferecida, né, com o percorrer da cidade de Israel significa a pregação dos discípulos de Jesus aos judeus ao longo de todo o seu apostolado, que a vinda do Filho do Homem se refere a um tempo eventualmente futuro, né, em um futuro próximo, ou a manifestação de Cristo ressurreto e os discípulos com uma grande missão ou com o progresso aí do evangelismo, né, que vai revelar o reino de Deus, o reino de Cristo ou a destruição de Jerusalém. Entretanto, duas coisas precisam ser lembradas, né, dentro desse estudo. Primeiro, que as considerações de Jesus aos seus discípulos, conforme registrado em Mateus 10, fala da atividade futura após a sua ascensão. E falam de coisas que seriam aplicadas aos membros da sua igreja em todo o curso aí da sua história, certo? E segundo ponto é que Jesus frequentemente falou de eventos próximos a de eventos distantes, assim como fizera os profetas do Antigo Testamento. Assim, o que Jesus diz aqui acerca das perseguições é no futuro imediato, poderia ter, né, relevância para o povo de Deus e também, né, para um futuro longínquo, tá? Alguns grupos, né, desses textos falam o seguinte: de um retorno iminente, e outros refletem mais um atraso do que uma iminência, tá? E alguns grupos falam de aparente demora da vinda de Jesus. Existe ainda um segundo grupo de passagens que vão deixar a evidência de que é um longo tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Alguns grupos atestam ou falam de aparente demora até mesmo da volta de Jesus, como por exemplo, todas as nações, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Alguns grupos de textos falam de aparente demora da vinda, ainda não é o fim. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Marcos capítulo 13, versículo 7. Algumas parábolas de Jesus vão reforçar, vão trazer um reforço em questão da demora e da vinda de tais como a parábola das 10 virgens. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola: visto estar perto de Jerusalém e lhe parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Lucas capítulo 19, versículo 11. Algumas parábolas de Jesus reforçam a demora da vinda, tais como a parábola das 10 virgens, e também, né, tardando o noivo, foram tomadas todas no sono e adormeceram. Mateus capítulo 25, versículo 5. Algumas parábolas de Jesus reforçam também, né, a demora da vida deles, tais como a parábola dos 10 talentos. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Mateus capítulo 25, versículo 19. Algumas parábolas de Jesus reforçam, sim, de fato, a sua demora e a sua vinda quanto a tudo isso. Parábola, né, do servo vigilante. Mas se aquele que disser comigo, se aquele que disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criadores e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Lucas capítulo 12, 45. Alguns grupos falam de um retorno iminente, outros refletem um atraso e outros de uma incerteza enquanto aos eventos que fora dito por Jesus. Alguns grupos também trazem a incerteza desses eventos, né, e mostrando, né, dentro desse comportamento, né, como que a palavra de Deus, e independente dos eventos, tá? Embora nós não saibamos quando Jesus virá, estai de sobreaviso e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, e como o homem, é como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde,
se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Marcos capítulo 13, versículo 33. Temos então essa prontidão, né, dos eventos e esse cuidado em vigiar esse tempo que vai acontecer. Cingindo né, a palavra fala, cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abra. Lucas capítulo 12, do 35 ao 36. Né? Diante da certeza desse tempo, ou da incerteza do tempo, a hora que não cuideis, a Bíblia vai falar, né, que sabei, pois, ou sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai atento, vós percebidos, né? Vós percebido, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Lucas capítulo 12, versículo 39 ao versículo 40. Então nós temos, né, em todo o Novo Testamento, né, o estímulo de conceber a iminência da segunda vinda de Jesus, esperando que o nosso Senhor se manifeste hoje mesmo, a qualquer momento. Dessa mesma forma, o Novo Testamento sempre vai nos lembrar da segunda vinda de Jesus. Antes dos eventos necessários, é importante prevenirmos, né, da inércia, tá? O que se conclui em todo o Novo Testamento é que não se pode marcar datas, né? Muitos já fizeram isso, marcando datas, fazer previsões bíblicas sobre o dia, até porque a hora que menos esperarmos, ele virá. Sendo assim, as Escrituras vai nos estimular, então, a ficar vigilantes na expectativa da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual virá em louvor, em glória e em majestade. Que Deus abençoe. Na nossa próxima aula falaremos sobre os sinais do tempo, tá? Então, que o Espírito Santo possa lhe conduzir, possa lhe trazer o entendimento preciso e necessário, e que você possa desenvolver o seu relacionamento com Deus, relacionamento esse que venha, né, conduzi-lo de acordo com a vontade dele e de acordo com o propósito dele. Lembrando que nessa aula falaremos mesmo sobre esse rapto coletivo, esse momento em que Jesus levará toda a igreja embora. Então, até a próxima aula, onde iremos falar sobre, né, os sinais do tempo, tá bom? Em nome de Jesus, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.